Acho que assim, não tem muita novidade, né? Em relação ao fluxo, teve venda forte na sexta-feira, né? Quando o mercado caiu e teve rebalanceamento de MCI, foi 1,5 bi, mais 300 milhões agora na segunda, e o mercado perdeu um pouco o fôlego, né? Ontem eu acho que teve compra de novo, né? O mercado fica nesse patamar de oscilação entre 140 e 136, 135, vai ficar aí um tempo, esperando, né, esse pacote aí que também, eu acho que estou com a cabeça meio parecida com o Alex, não dá para esperar muita coisa desse governo, que está em níveis históricos de desaprovação. É um governo, na minha opinião, muito amador, né? Ele faz um remendo a qualquer momento, então vamos ver. Eu acho que o mercado está olhando muito já, como eu falei para as pessoas, né, que eu encontrei na segunda-feira, o gringo não está olhando aí o curto prazo, está olhando já para 26, né? Do jeito que estão as coisas hoje, né, você consegue ainda enxergar, se o Bolsonaro não atrapalhar, uma eleição mais forte para a direita. Só para pedir para a Camila mostrar aí o fluxo aí, por favor, para a gente ter uma noção, o que a gente teve aí, tanto sexta como segunda. Sexta-feira, esse número que está em 10,5, né, chegou a trabalhar em 12, né, então teve 1,5 bi só na sexta, né, e já a segunda já 300 milhões negativo, né, isso aí drenou do fluxo aí 1,8 bi em dois dias, né, por isso que o mercado também parou de andar. Ontem eu acho que, pelo que eu vi assim no final do dia, teve um pouquinho de compra mesmo de gringo. O que chama atenção é o mercado local, né, as commodities ainda seguem bem ruim. Hoje está um pouquinho melhor o minério, né, isso aí pode segurar um pouco a Vale. Dólar muito pressionado, né, o Alex falou, tem um ponto importante aí nessa faixa de 38,40, 5,638, 5,640, que é o fundo anterior, onde o mercado defendeu aquele antigo 604,5. Ali tem um suporte interessante, né? Então o DI continua estressado em função das falas do Galípolo, mais hawkish, né? Apesar da bolsa americana tá bem tranquila, né, em relação também ao 10 anos, e os níveis de preço, né, voltaram bastante, né, o mercado não cai, cheio de notícias aí contraditórias em termos de geopolítico, né, que você não tem um acordo com o Irã que o Trump está tentando azeitar há um bom tempo, e isso não resolve de jeito nenhum. É uma semana que é importante pelo mercado de trabalho americano, né? Começa ontem, o JOLTS mostrou força, hoje temos a ADP e na sexta temos o payroll. Importante hoje é ver serviços tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Tem serviços aqui às 10 da manhã, o PMI, e o dos Estados Unidos tem a prévia, que é o S&P Global, às 10h45, mas o mercado olha bastante o do governo, que é às 11, Léo. Então, compasso de espera aí para o pacote do IOF no fim de semana, já ventilaram até CPMF ontem, né? Vamos ver, né? Eu sou muito cético de esperar alguma coisa boa desse governo. Então, ainda continuo otimista, mas assim com uma visão mais longa, né? Tem alguns papéis assim que para mim continuam querendo performar, aqueles que eu te falei na sexta-feira. Em termos de dólar e DI vai continuar pressionado enquanto o governo não entregar um pacote que agrade não só o Congresso, mas também o BC, né? E é isso, né? Vamos ver aí como que o mercado se comporta. Quanto mais forte fica lá fora, né, com um mercado interno um pouco mais conturbado, né, menos atrativo fica aí para o gringo, né, colocar dinheiro no curto prazo. É o que eu falo. O gringo tem muita gente já olhando para 26, Léo. Então, vamos começar por aí, Beda. O quanto você estranha isso? Quer dizer, quem tá de fora tá olhando para as eleições de 26 e enxergando alguma possibilidade de mudança de agenda econômico-política, e quem tá dentro não tá embarcando na mesma tese? É isso? E se sim, você não estranha? Quem tá dentro, quem pegou esse movimento aí, principalmente o mercado interno, tá feliz, né? As commodities não andaram, né? Quem comprou Vale, Siderúrgica, Petro,
né? Fizeram uma aposta no cavalo errado, né? Não tem muito o que fazer agora, né? Então tem que esperar realmente essas commodities darem uma embarcada, né? Que está difícil. Os números da China que eu vi aí decepcionaram bastante, né? Isso aí atrapalha bastante, né? Se as commodities estivessem fortes, esse índice não estaria nesse preço, né? Estaria uns 145, 150 mil. Então, ainda falta, né, esse ingrediente, né, que traria também o dólar abaixo de 5,50, na minha opinião, se essas commodities começarem a andar. Mas não é momento de commodities, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? O local, né, dificilmente vai comprar com esses juros muito pressionado ainda, né? A curva não amansa e você ainda não tem expectativa de queda de juros, né? Apesar da curva já precificar lá para o final do ano, mas está cada vez mais difícil, né, você enxergar um BC mais dove. Então isso atrapalha bastante aí o mercado para dar aquela engatada, né? Então acho que depende muito do governo abrir mão de gastos, né, e mostrar um pacote bom, né? Mas, como você sabe, tô careca de saber, eu não confio no governo, né, Léo? Nós temos 8 horas com 49 minutos. Beida, é um outro jeito de perguntar o que eu há pouco te perguntei. E até me inspirando aqui nas movimentações do chat. O trade eleitoral para 26 já começou? O quanto que das eleições de 26 já está no preço? Acho que começou desde o Pix e INSS, né? Essa queda na popularidade do Lula, né? De novo, saiu uma pesquisa, né, da Quest. Essas trapalhadas, né? Não só no Pix, mas como no INSS, e você vendo o filme do que aconteceu na Argentina, né? O que está para vir no Chile e o que está para vir na Colômbia, atrai o capital estrangeiro, né? Mesmo com o S&P e o Nasdaq voltando bastante, né? Tem muito gringo que ainda enxerga uma oportunidade no Brasil, né? A bolsa está barata em dólar, né? Que é o que eu te falei. Para mim, o custo-benefício do gringo é em dólar, né? Que quando ele entra aqui, ele vende os dólares para comprar real, vice-versa também, né? Ele compra dólar para remeter quando ele quer sair, e a visão de longo prazo do gringo não mudou, né? Muito pelo contrário, quanto mais o governo der tiro no pé e a popularidade do Lula cair e a chance dele ganhar a eleição para o ano que vem diminuir, mais vai atrair, né, o capital estrangeiro para uma virada para a direita. Então é um jogo de paciência, né? Você tem aí 1 ano e 5 meses ainda, né? E quem está comprado não vai sair, né? E quanto mais chance da direita tiver de ganhar, o gringo vai começar a aportar de novo, né? Então é um compasso de espera aí para ver esse pacote, né? Que para mim não deve fazer preço, principalmente que não espero nada de bom desse governo, né? É muito difícil você aí no ano de pré-eleição cortar gasto, principalmente PT. Então, a vida que segue, né? Então, tem que ter paciência um pouco. TC News, seu resultado é nossa marca.